toda tarde. Oferecimento. Grupo AA, loja exclusiva New Móveis planejados em 3 endereços para você. Telefone 1533181001. Olá, boa tarde de segunda-feira a todos vocês. Hoje a gente já começa o programa falando de saúde. Vamos falar de iridologia. É uma ciência que estuda a íris dos seus olhos, bem interessante. Vamos falar também de artesanato. Vocês vão aprender a fazer uma flor de tecido super fácil. E vão conhecer um pouquinho do que foi a Casa Cor 2012 lá em São Paulo, que acabou agora nesse domingo. E se você não teve chance de visitar, não tem problema. Durante esta semana, de segunda a sexta-feira, nós vamos mostrar trechos do que foi a Casa Cor. Por exemplo, hoje nós vamos mostrar um pouquinho da parte Casa Hotel, porque lá é tudo subdividido. Vocês vão ver as tendências utilizadas nos hotéis e como eles se preparam para receber pessoas famosas. Tudo isso vai acontecer logo após o intervalo. Eu espero vocês. Agora sim, vamos começar o programa falando de iridologia, a ciência que estuda a íris dos olhos. Olha só. Você já ouviu falar em iridologia? Essa é uma ciência da medicina alternativa complementar que faz um estudo através dos olhos. E já que o olho é a janela da alma, por que não usá-los para a nossa saúde? O que é iridologia, Edumar? Iridologia é a ciência que nos permite avaliar o funcionamento do corpo humano através da íris, a parte colorida dos olhos. Você disse que os olhos são a janela da alma. Nós costumamos dizer que os olhos são a janela do corpo e o espelho da alma. Através da íris, nós temos uma condição de ter um apanhado geral das funções ou disfunções do corpo humano, das tendências hereditárias, dos órgãos de choque. Muitas vezes, quando nós avaliamos crianças, meninos ainda, bem jovem, nós podemos ter uma ideia de futuros problemas que aquela criança pode desenvolver. Ela mostra, por exemplo, tendência a um quadro alérgico, tendência a disfunções hormonais, tendência a disfunção cardíaca, problema circulatório. Qual é o primeiro passo? Como funciona a consulta? Bom, muitas pessoas chegam aqui, aqueles de mais idade, muitas vezes já chegam se lamentando e já querem logo falar do seu problema. Quando você vai a médico, Flávia, qual é a primeira pergunta que o médico te faz? O que você tem? Pois olha, aqui a primeira exigência minha, não me conte nada. Não me diga nada, eu vou examinar o teu olho com uma lupa primeiro, com luz, e depois eu vou fotografar o teu olho e vou colocar aqui no computador e eu vou dizer a você o que o teu olho revela, como está funcionando o teu corpo. E depois você vai contar os teus sintomas para a gente ver se bate com o que a íris revelou. Aí a partir disso, você sugere um tratamento. Como que é esse tratamento? Bom, como eu sou nutricionista, eu vou trabalhar muito em cima da alimentação. Nós orientamos com que a alimentação seja o primeiro fator de cura. Correção de maus hábitos alimentares, usar alimentos com finalidades terapêuticas, mas também me valho de fitoterapia, o uso de plantas medicinais, de compostos fitoterápicos, me valho de florais, me valho de muitas vezes, suplementos alimentares que não é comum no dia a dia, alguns muitas vezes até de importados. Nós vamos buscar aquilo que a pessoa precisa para colocar o organismo em funcionamento normal, porque a íris não revela a doença, mas ela revela a disfunção. Então, se é disfunção, é possível de ser corrigido. Coloque a funcionar normalmente, os sintomas desaparecerão.
Bom, agora para as pessoas entenderem, vamos mostrar como que é feita a avaliação, como que você detecta os sinais aí na íris de cada um. Por exemplo, numa avaliação da íris em que nós encontramos essa textura de íris compacta, diferente, por exemplo, desta aqui, que é cheia de espaços, de aberturas, uma pessoa com esta íris aqui denota para nós uma pessoa com uma boa hereditariedade. Mas esse caso aqui, por exemplo, apesar de ter uma estrutura forte, é um quadro de um diabético, insulino dependente, já com retinopatia diabética, quase cego, que me procurou lá no Rio Grande do Sul. E hoje ele está enxergando quase que normalmente, depois de um tratamento natural. Mas era uma estrutura forte, mas sabe quando o filho ganha uma herança muito boa dos pais e não valoriza essa herança e desperdiça? Foi o caso dele. Bom, vocês viram que é muito interessante essa ciência e pode nos ajudar muito através dos olhos, através da íris. É isso, Edmar? Bom, nós temos ajudado milhares de pessoas ao longo da minha experiência de mais de 20 anos, trabalhando ao lado da medicina convencional, ao lado das especialidades médicas. Muitas vezes na Europa, um iridologista trabalha junto com o médico e ele vai na frente do médico e encaminha as pessoas para encurtar tempo, espaço, resolver o problema muito mais rapidamente. E nós temos trabalhado de uma forma, primeiro na prevenção, e depois na resolução dos problemas aqui detectados através de um estilo de vida sempre natural. Muito bacana, né? Agora é hora de intervalo e na volta um artesanato super fácil, flor de tecido. Hoje no nosso cantinho do artesanato nós estamos recebendo a Marta Barros. Tudo bem, Marta? Tudo bem. Prazer Tudo receber bem. você aqui. Prazer é Olha meu. eu já com seu Claro, acessório. você viu? Olha Tá que linda, lindo. e combinou bem. Eu também adorei. Gente, a Muito Marta, ela é designer de acessórios. Olha que coisa linda. E hoje ela está aqui para ensinar a gente a fazer essas flores lindíssimas, né? Eu acho. Olha que lindo. E fica uma graça no cabelo, fica uma graça em roupa. Vamos então. O que a gente vai precisar? Você pode usar o cetim, a musseline, a seda, o tafetá, Entendi. o filó. A renda, né? A renda fica Olha muito que linda. Então vamos lá. Quanto que você trouxe aqui de... Essa daqui nós vamos fazer hoje, essa simples. Tá, um molde é um suficiente molde pra... só. Ah, Vocês tá. fazem, eu fiz de 5 lados, mas tem pessoas que fazem até com 6. Tá. Então, primeira coisa, eu vou dobrar. Eu peguei o tecido, eu geralmente compro de 20 centímetros. Tá. 20 centímetros, como eu vou fazer 8 camadas, eu vou fazer uma flor de 8 camadas. Essa flor eu vou colocar, para não dobrar todas de uma vez, para sair as 8 partes, as 8 camadas, nós vamos fazer o seguinte, eu vou, dobrei uma vez, né? Eu vou colocar o alfinete para prender bem, porque o tecido ele escorrega. Tá. Então, ele já sai mesmo que saia um pouquinho tortinho, não tem problema. O que eu vou fazer? Vou cortar, depois que eu prendi bem dos dois lados, estão vendo aqui e aqui, eu vou cortar. Não tem problema, ela não precisa ficar exatamente igual, porque olha lá. Porque às vezes ela vai ficar um pouquinho tortinha, porque o tecido escorrega, principalmente quando é seda. Bom, agora a Marta já cortou mais 4, Mais né, 4, Marta? que são 8 camadas, né? Agora já estão Certo. As todas... 8 aí. Isso. Você pode ver que ela não fica, não precisa ser exatamente certinho. Porque Tá. na hora de queimar ela vai ficar... A gente vai tirando todas essas Estou falhas. curiosa desse processo de queimar. É Esse agora? processo eu fui aprendendo e as pessoas também acho que vão criar outros tipos de método, porque isso daí é uma coisa muito natural, muito fácil. E eu também, quando comecei, não sabia fazer. E eu aprendi naturalmente. Agora, o que Isqueiro. eu vou fazer? Eu vou queimar. Cuidado. Vamos lá. Olha,
como é um tecido fino, então a gente vai queimar assim, ó. Passa meio rapidinho, só para tirar as falhas. Você tá vendo? Nossa. Ela vai queimando e conforme o tecido, conforme a composição do tecido, às vezes ele fica pretinho. Não faz mal, vocês cortam. Olha, mesmo aqui ela tá com um pouquinho de biquinho, vocês tiram. Porque ela fica... você vai pegando prática no tempo. Tem pessoas que devem ter prática de fazer, de queimar. Por isso que você estava falando, né, que não tem problema se ficar uma pontinha ou outra, porque às vezes porque agora. assim, como é tecido fino, então ele escorrega na hora de cortar. Então vocês, olha, vou queimar mais Então você vai fazer o mesmo procedimento com as 8 pétalas. Isso, as 8 camadas. Ok. Essas são as queimadas. Bom, já queimamos as 8, tá? As 8 camadas. Eu vou deixar de lado 2, que essas daqui, elas vai ser o miolo da flor. Tá. E essas 6, eu vou fazer o quê? Eu vou colocar, eu vou de maneira desigual, ó. Não uma em cima da outra, tudo certinho. Eu vou colocando, ó. Tá. O pessoal de casa tá conseguindo ver? Isso, ó, estão vendo? De maneira desigual, as 6 camadas que sobraram. Deixei essas 6, essas 2 separei. Eu vou ver bem o meio. Tá. Estão vendo? Eu ponho um alfinetinho para segurá-las. Tá. E vou pegar a agulha Tá. com a linha. Vou segurar nas mãos, assim, para Certo. todo mundo ver aqui, ó. Tá bem no meio. Aí eu vou fazer um círculo, um alinhavo. É um alinhavo assim meio grandinho, não precisa ser muito certinho, ó. Muito pertinho do outro, porque depois na hora de franzir, ela não vai ficar, não vai aparecer. Então pode ser um alinhavo, olha aqui. Em volta dessa agulhinha que vocês colocaram, tá? Para você ter base do meio. Olha aqui. Acabei. Acabando de fazer esse alinhavo, eu tiro a agulhinha. Vou fazer o quê? Eu vou colocar o dedo bem no meio, vou dar uma leve franzida, ó. Ela vai ficar um buraquinho. Tá. Um buraquinho, tá? Deixo aqui ao lado. Aí essas 2, vocês podem deixar até pronta antes ou como quiser. Mas como eu fiz essa primeiro, agora eu vou fazer o que? O miolo. Olha aqui, eu pego essas 2, pego ao meio e vou virar para ela ficar assim, olha, como se fosse o miolo da flor, Certo. né? Uma verdadeira flor mesmo. Aí eu E pego aí? a agulha, olha, novamente, vou dar uns pontinhos nelas, nessas 2 aqui. Aqui vocês podem usar até mais pétalas para o miolo. Conforme a flor, você usa 4, você usa o filó, usa o tule, eles ficam lindos junto com o tecido. Vocês estão vendo, olha, então ficou o miolinho da flor. Tá. Deixo aqui ao lado. Pego novamente esta que está franzidinha, neste buraquinho que ficou assim, redondinho aqui, eu vou colocar esta flor que é o meio. Aqui. Coloco ao meio, ponho, firmo com o dedo e agora eu dou uma puxadinha aqui para ela ficar presa no buraquinho, que é essa parte aqui de trás que ela está. Tá vendo? Aí novamente, o que eu vou fazer? Eu vou puxei, franzi tudo a flor, eu passo deste lado aqui, atrás, flor, puxo, e o que eu vou fazer? Eu vou fazer um acabamentinho aqui, ó, que eu vou prender aquele miolinho aqui junto, vocês estão vendo? Ó, eu estou prendendo aquelas 2. As 2 do miolo. As 2 do miolo. Então eu tenho que prender, porque senão ela vai cair. Tá. O miolo da flor. Ela, depois que se prendeu, olha, ela ficou bem firme.
Tá. Deste lado aqui, que você vai colocar um alfinete ou A um presilha. tic-tac, uma presilha, como vocês quiserem. Depois que eu fiz tudo isto, eu vou virar assim, olha, eu viro um pouquinho para baixo, mas eu vou só para, ó, eu faço um acabamento meio de longe, Tá. está vendo? É o acabamento. Isto, E isso, o procedimento independente do tecido. independente do tecido, Certo. tá? E aí, tá pronta a minha flor? Está prontinha. Ai, que delícia. E aí vocês vão viajar na imaginação, na criatividade. E criar várias tecido, flores, várias tecidos. flores. Deixa eu mostrar esses aqui pro pessoal de casa, para vocês verem como a criatividade não tem limites. O que a gente precisa, na verdade, é só saber a técnica que a Marta acabou de nos ensinar. Muitíssimo obrigada, viu, Marta? Eu que agradeço. Adorei a aula e adorei a flor Agradeço também, olha pela só. atenção de vocês. Obrigada, espero que você volte. Obrigada mesmo, viu? Viu só que fácil? Eu queria mandar um beijo para Marta Barros e eu sei que ela vai voltar de novo trazendo mais flores pra gente. Agora é intervalo e na volta vamos falar de Casa Cor. Agora sim, vocês vão conhecer um pouquinho da Casa Cor 2012 que aconteceu em São Paulo com o tema Moda, Estilo e Tecnologia. Um evento que reúne paisagistas, arquitetos, designers de interiores, só beleza e, acima de tudo, sustentabilidade, que é o tema do momento. Conheçam um pouquinho a partir de agora. Hoje nós visitamos aqui em São Paulo a Casa Cor 2012. Para você que não teve oportunidade de vir conhecer essa mostra, não tem problema. É só acompanhar o nosso programa a semana inteira que dia a dia nós mostraremos trechos do que foi esta casa que fez o maior sucesso aqui em São Paulo. É a maior amostra de arquitetura, decoração e paisagismo das Américas e a segunda maior do mundo. Só para vocês terem uma ideia, a grande homenageada de 2012 foi a top internacional e brasileira Gisele Bündchen. E é claro que tem muito mais gente do sucesso por aqui. A gente já começa mostrando para vocês esta suíte que foi chamada de Michel Teló. E como o tema da Casa Cor deste ano é moda, estilo e tecnologia, eu estou aqui com o Léo DiCaprio, que é o arquiteto. Mas antes de falar um pouquinho do ambiente dele, uma curiosidade. Uma pessoa que largou tudo, formado na USP, era advogado e hoje é arquiteto, é isso? Sim, eu sou designer de interiores, estudei design de produto, design de interiores, algumas matérias de arquitetura, fui completando a formação, mas era advogado antes. Agora sim você está no lugar certo, né? Porque é maravilhoso o que você fez aqui. Ah, obrigado. Sim, agora eu faço com prazer o trabalho. Vamos falar um pouquinho então do quarto da Cristiane Torlone, que na verdade é um quarto de hotel, não é isso? Sim, é uma suíte de hotel, que é uma homenagem da Casa Cor a Cristiane Torlone, e um projeto que foi feito para ser uma suíte para receber a Cristiane Torlone, uma grande estrela. Quais são os diferenciais desse quarto? Vamos começar por onde nós estamos. Quais os diferenciais aqui? Então, aqui o conceito básico é ser uma suíte de hotel design. Então ele prioriza o design, a arquitetura e tem alguns aspectos especiais, né? A madeira que reveste o piso, ela corre as paredes e o teto e dá todo esse desenho de continuidade. E a partir dela nós moldamos os móveis, como bancadas, luminárias, quase num movimento surrealista de moldar a madeira, né? E alguns aspectos também, alguns objetos de design que foram desenhados especialmente para o projeto, como as luminárias da cabeceira, que foram feitas em acrílico reciclado, e que é um aspecto sustentável, uma preocupação grande da Cristiane Torlone. Então o papel de parede ele é de um material que é reciclado e reciclável, o piso é de madeira de reflorestamento, a iluminação é toda em LED e fluorescente,
As luminárias foram feitas em acrílico reciclado e que também pode ser reciclado depois, então ele é reciclável também. E alguns aspectos brasileiros, né, como a renda da cama, o piquê brasileiro, o tricô da colcha. E esse banheiro que eu achei fantástico, qual o diferencial dele? O banheiro ele foi projetado para ter um pequeno spa dentro, que seria um espaço para relaxamento para Cristiane Torlone, né? E nele, para não ter plantas naturais no quarto, que não tem em tese iluminação natural, então a planta morreria. Isso gera uma manutenção grande para o hotel, o que não é viável economicamente, mas seria agradável para o hóspede. Eu projetei essas pecinhas em acrílico reciclado também, que fazem referência a um jardim de Taboas, que é aquele jardim do pica-pau, onde ele caça e etc. Então traz um aspecto um pouco lúdico, divertido, mas agradável para ter uma banheira com cromoterapia, um jardim, e cria um espaço de relaxamento gostoso na suíte. Fantástico. Além do que, aqui no quarto a gente vai ver que a cortina foi um design de uma estilista, né? Porque aqui a gente está falando muito de moda também. Sim, o tema da Casa Cor 2012 é moda, e para linkar o quarto com o projeto da suíte com o tema moda, a estilista Andrea Simone, que é de Sorocaba. Olha! Ela desenvolveu essas cortinas, desenhou e executou, que são feitas em mulagem, que é uma técnica de alta costura. E também um vestido que está ali no closet, que foi presente para Cristiane Torlone. Olha só que maravilha! Agora essas paredes também achei sensacional, porque parece aqueles blocos que você brinca, né? Você afunda de um lado, ele aparece no outro. Essa foi a intenção? Sim, ela é fixa, mas a ideia dela é do pin art. Então você tem aqueles pininhos que você coloca a sua mão, por exemplo, e ele afunda e avança do outro lado e marca a sua mão. Então o que avança aqui no quarto afunda na sala e vice-versa. E ao mesmo tempo essa parede divide o ambiente entre quarto e sala, que é uma preocupação da Cristiane Torlone. Lindo e funcional, né? Sim, porque é uma suíte de hotel, tem que ser funcional. É isso aí. Nosso programa está ficando por aqui. Se você tem alguma dúvida ou sugestão, vá lá no nosso site, todatarde.com.br. E no programa de amanhã, não se esqueçam, gente, não percam não, porque nós vamos te ensinar uma receita que custa cada porção apenas R$1. É um pudim de banana maravilhoso. Tem mais Casa Cor para vocês, saúde dos olhos, olha, vários assuntos interessantes. Eu espero vocês amanhã a partir de 1h45 aqui na telinha da TV Sorocaba SBT. Loved what you and I spoke of, and others just read of, others only read of the love, oh, the love that I love. Nesta terça, no nosso programa Toda Tarde, vocês não podem perder uma receita onde cada porção custa apenas R$1. É um pudim de banana maravilhoso. Vamos falar ainda de saúde dos olhos e um pouquinho mais de Casa Cor 2012 que ocorreu em São Paulo para vocês. Nesta terça-feira, a partir de 1h45, eu espero você. Toda Tarde, oferecimento. Grupo AA, loja exclusiva New Móveis planejados em 3 endereços para você. Telefone 15 3318 1001.